E aí, meu povo? E aí, pessoal? Tranquilo então, na boa? Pois bem, assunto de hoje: moral e ética. Assunto bastante interessante, bastante relevante, num contexto de uma política marcada pela corrupção, uma política marcada pelos conchavos, onde rotineiramente a ideologia da extrema-direita acaba orientando o comportamento de inúmeras pessoas, inclusive um comportamento voltado para a homofobia, né, para a violência, discurso de ódio, enfim, esses temas que eu venho comentando já há bastante tempo. Então, moral e ética. Percebam que eu faço uma distinção. Existe a moral e existe a ética. Tem vários pensadores e na vida comum, né? As pessoas não fazem essa distinção. Como eu disse, até pensadores, até filósofos não acham necessário fazer a distinção entre moral e ética. Entretanto, para a finalidade deste vídeo, né, é importante que façamos a distinção. Perceberemos no decorrer da fala qual a relação desta política apodrecida com a moral e com a ética. Pois bem, um exemplo. Eu posso agir de uma maneira que eu creio que é uma maneira justa de agir, sem refletir sobre a justiça. Pensem, eu ajo de uma maneira que eu creio que é justa, uma maneira justa de resolver um conflito. Entretanto, eu não reflito sobre a justiça. Percebam que há uma diferença aqui no que se refere na qualidade desta ação, né? A ação primeiramente motivada pela minha crença em uma justiça, é de nível de qualidade X. Agora, se eu for refletir sobre o que é justiça, para depois definir o agir justo, já é num nível muito mais acima que o mero agir numa crença. Pois bem, aqui eu já estou dando uma dica. O agir moral é este agir baseado, vou usar o termo por enquanto, baseado na crença. Não numa crença religiosa, até pode ser, mas não necessariamente religiosa. Crença no sentido de um valor que eu dou a uma ação como positiva e dou este valor porque na minha vida sempre foi assim. Porque culturalmente sempre foi assim, porque meu pai me disse, porque a minha tia me disse, porque o meu grupo social pensa assim. E como sempre foi assim, né? Eu me desenvolvi assim, né? Acaba que eu reproduzo esse comportamento sem muita reflexão. Portanto, eu passo a julgar o meu próprio comportamento e o comportamento do outro em cima destas vivências histórico-culturais que eu tenho. Percebam aqui que eu estou dando um peso ao grupo social, né, que produz em mim, vamos dizer assim, um apontamento para quais são os valores que eu devo observar e quais que eu devo ignorar e quais ainda que eu devo evitar. Portanto, eu estou dando aqui um peso ao grupo influindo sobre o indivíduo. Só que o indivíduo, ao confirmar o grupo, ele também age de tal forma que ratifica este comportamento, este julgamento, esta valoração que foi estabelecida pelo homem médio, pelo hábito e pela cultura.
esta moral que está estabelecida, esta moral que eu contribuo para que se mantenha na comunidade, no grupo social, e que esse grupo social contribui para que ela se mantenha em mim, ela vai aparecer onde? Vai aparecer na escola, vai aparecer no judiciário, vai aparecer na sala dos ministros do STF, ela aparece por aí. É uma fala, é um pensamento moralmente construído, ou seja, uma moral, um valor que é estabelecido pelo homem médio, e eu não estou dizendo que é errado, eu não estou dizendo que é desprezível, eu estou dizendo que é uma moral, vamos dizer assim, uma reflexão sobre a ação que é muito próxima dos meus desejos, muito próximo das minhas crenças, e não vai muito longe, não vai muito mais longe do que o meu derredor, né? Não pensa muito anos para frente, nem pensa muito anos para trás, né? Não usa a história para frente, nem a história para trás, não usa o tempo, né? É mais próximo de mim e, portanto, mais sujeita à moral, a equívocos, a erros nos julgamentos, porque está muito próximo de mim, ou do meu grupo, das pessoas que pensam como eu, né? E, como eu disse, além de próximos fisicamente, próximos temporalmente. Então não dá, vamos dizer assim, tempo para a reflexão. Esse julgamento já acontece. Esse julgamento está acontecendo. No momento que eu escolhi essa roupa, eu já escolhi valorando o bonito, o feio, o adequado e o inadequado. Então, esse pensamento moral próximo a mim é bom, ele é importante, ele é fundamental para que eu possa sair na rua, conversar, me locomover, né? Ser um cara muito similar aos outros e ser harmônico ao meu contexto. Agora, o que é a ética? Eu vou dizer que a ética é a ciência da moral. Ou seja, a ética, lá no meu exemplo anterior, a ética vai se perguntar o que é a justiça, para depois fazer o julgamento sobre a ação justa. Ela vai buscar pensar qual é a ação que é boa, não só para mim, não só para a comunidade, mas talvez para a humanidade. Qual é a ação que é melhor no futuro? Que as pessoas possam, ao julgar X ou Y, né, esse julgamento se estenda a todas as pessoas, independente de quem elas são. Percebam que a moral vai se debruçar sobre o julgamento, a ética, melhor dizendo, vai se debruçar sobre o julgamento moral e vai discuti-lo de maneira imparcial, ou seja, o julgador ético ou pensador, o filósofo, o pensador, o jurista, que está pensando eticamente, ele não está fazendo um julgamento de valor que é bom para ele ou para seus iguais ou para somente este tempo, este momento, muito menos para suas proximidades. Ele tende a fazer uma reflexão que vai avançar no tempo para o futuro, vai atingir todas as pessoas, sejam elas amigas e inimigas, sejam elas pessoas que cometeram crimes ou pessoas que não cometeram crimes. Portanto, tende a ser uma reflexão mais dialógica, no sentido do Paulo Freire, de discussão, de entendimento do outro, para que, num determinado momento, se possa fazer uma norma que ela possa valer para todos, pelo menos que seja pensada para que valha para todos, mesmo que de repente se descubra que não vale para todos, portanto ela deve ser qualificada ou substituída. A ética não pretende a verdade, ela pretende estabelecer comportamentos, valores que façam com que todos se sintam melhor, no sentido de convivência, no sentido de viver junto, no sentido político até. Né? É preciso que quando eu me reporto à vida,
ao comportamento da vida humana, sob o ponto de vista da ética, que eu seja uma pessoa que consiga buscar algo que seja bom, belo e bonito para todos. Já dizia Sartre, se não me engano, que nós sejamos modelos para a humanidade. Ou seja, se vale para mim, vale para todos. Se vale para todos, vale para mim. Portanto, o sujeito, o filósofo, o pensador, que vai fazer um julgamento ético, né, ele está dizendo qual é o homem ideal. Né? Ele está dizendo qual é o homem, ou o melhor homem, a melhor pessoa possível para a convivência fraterna, produtiva, né, e que qualifique a vida de todas as pessoas. A ética, ela se pergunta sempre refletindo sobre o parâmetro do conviver, né? Ou viver com, viver junto. Não apenas o que é bom para viver, mas para conviver. Portanto, são normas, são pensamentos, são reflexões que não se baseiam numa lei natural, né? Ela não vai dizer que o homem nasceu assim, nasceu assado, que sua genética é para isso, é para aquilo, porque ela sabe que é uma construção, não é divina, porque ela não vai pensar se existe um Deus, uma divindade ou outras vidas. Ela vai ser construída e vai se exaurir na vida biológica, na nossa vida orgânica aqui entre as pessoas. Portanto, o melhor será que moral e ética convivam harmonicamente. E eu diria que, havendo conflito entre uma moral, um pensamento moral próximo ao indivíduo, muito próximo dos seus desejos, e que não se preocupa com o futuro nem com o seu contexto universal, se há um confronto com a ética, que é justamente o seu contrário, pensa universal, quer que valha para todos, quer pensar no futuro, que prevaleça a ética. Portanto, tudo isso que eu disse é importante que seja aplicado na política brasileira contemporânea. Né? Este procedimento, ou os procedimentos que estão sendo adotados agora pelo Executivo, eles são bons. Por quê? Por causa da minha religião? Por causa das vantagens que eu tenho muito próximas de mim? Porque meus parentes têm vantagens? Ou porque é bom? Porque é bom. Porque aqui tá bonzinho essa situação aqui para mim. Né? Mesmo que alguém morra, mesmo que alguém sofra, eu vou deixar assim porque, de certo, eu concordo com isso. Nós estamos trabalhando do ponto de vista da moral do homem médio, daquela que não pensa para o futuro, não pensa contextos e não pensa em viver com. Nós vamos julgar, portanto, eticamente, vamos julgar eticamente as ações do governo, dos governos, do executivo, do legislativo, do judiciário, se eticamente pensando, isto é bom para todos? Isto continuará sendo bom para todos no futuro? Se a resposta tender a um sim, está autorizado. Se tender para um não, vamos pelo menos continuar refletindo. Não quero dizer que a ética diz verdades, mas ela quer dizer algo que seja mais permanente possível e que valha para o maior número de pessoas possível e de preferência que valha para toda a humanidade. Portanto, vamos refletir. Nós estamos agindo mais sob o ponto de vista da moral ou sob o ponto de vista da ética? E a partir dessa resposta, nós podemos reavaliar ou continuar avaliando do jeito que avaliamos o agir da política contemporânea atual, né, aqui no Brasil. Abraço e até a próxima.